amigo telespectador, amigo internauta, bom dia! Estamos começando mais um programa Conhecendo o Seu Direito, aqui pela Rede Cidade, canal 28.1, agora em HD, bem cedinho para falar sobre os seus direitos. Todas as terças e quintas, às 7 da manhã, nós temos um encontro marcado e por isso, nesses dias, você precisa ligar a sua TV às 7 da manhã e acompanhar tudo sobre os seus direitos, sempre com convidados especiais e assuntos importantes e atuais para você. E hoje não é diferente, nós iremos conversar com um advogado muito atuante, inclusive na área civil. Nós iremos conversar com o Dr. Rodson Fernandes, ele que é advogado e vai falar sobre um assunto muito importante, que é a questão da importância da regularização de imóvel, da aquisição também imóvel e também relacionada a veículos e algumas questões relacionadas a esse assunto também que são importantes para você e que precisa ficar ligado no nosso programa. Caso você queira fazer alguma pergunta, tenha alguma dúvida e queira participar do nosso programa, basta você mandar uma mensagem para o telefone 99111 3740, participar do nosso programa, mandar a sua dúvida, a sua sugestão, para que você possa também estar sempre atualizado sobre os seus direitos. Você pode também estar acompanhando essa entrevista através do meu site. Basta você digitar dolanepatricia.com.br. Você vai ter acesso a essa entrevista, assim como todas as demais entrevistas já realizadas no nosso programa. Nós queremos ainda dizer que você pode nos acompanhar nas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. E pode também estar participando através do site, mandando sua mensagem ali, para que você possa sugerir quem você gostaria que fosse o nosso próximo entrevistado e qual o assunto que você gostaria que fosse tratado no nosso programa. Muitas pessoas também nos acompanhando pelo Facebook, nós queremos agradecer pela sua audiência, agradecer pela sua participação no nosso programa. Fique sempre ligado também, porque nós estamos sempre mandando informações importantes pela internet, através do Facebook e Rede Cidade, e assim você vai ter muito mais informações importantes para você. Nós queremos agradecer aos nossos parceiros, queremos agradecer primeiramente a Clínica Derma Roraima. A Clínica Derma Roraima tem o que existe de mais moderno em termos de dermatologia. E você vai estar muito contente com o serviço prestado pela Clínica Derma Roraima. E fica ali na Alameda Canarinho, no bairro Canarinho, próximo à Universidade Estadual de Roraima. E você precisa conhecer os serviços prestados pela Clínica Derma Roraima. Doutora Ana Paula Witt, a melhor clínica de laser da região norte. Laser, tanto para questões de rosto como para questões de corpo. Além disso, tanto homens como mulheres estão sempre procurando a Clínica Derma Roraima para ficar muito mais jovens, mais bonitos. Lá que tem vários tratamentos, onde você pode estar resolvendo vários problemas de pele. Sabe aquele problema que ninguém nunca resolveu, que você não conseguiu resolver, ou que você gostaria que fosse resolvido em sua pele? Então, procure a Clínica Derma Roraima. Com certeza você vai sair de lá muito contente com o serviço ali realizado e com o atendimento prestado, porque são pessoas competentes e uma clínica de muita referência. Nós queremos também agradecer a Clínica Derma Roraima e ainda ao Salão de Beleza Ulielas, o Estúdio Ulielas. E o Estúdio Ulielas fica ali na Santos Dumont, em frente à Drogaria Tocantins. E é um salão muito feminino, com atendimento excelente. E lá você pode estar fazendo as suas unhas, lavando os seus cabelos. Lá mesmo você poderá estar fazendo os seus penteados. E lá oferece outros serviços também, como massagem relaxante, assim como outros tipos de massagem redutoras também. E você vai estar sempre muito assistido. As crianças poderão estar fazendo penteados também magníficos, porque o pessoal do Estúdio Ulielas são treinados para deixar você e sua família inteira muito mais bonitos. E o Salão Ulielas está de portas abertas para que você possa estar ali e sair muito mais bela. Um salão onde tem tudo ao mesmo tempo, você vai e já sai completa, com sobrancelha feita, cabelo, unhas, massagem, tudo. Estúdio Ulielas. E queremos agradecer também a loja Menina Mulher, que nos veste a cada terça e quinta no nosso programa. A Thaís Cavalcante, sempre com o seu bom gosto, está sempre renovando as suas roupas, as suas coleções, preços sempre muito especiais. Você precisa conhecer a loja Menina Mulher, que fica na Avenida dos Bandeirantes, no bairro Buritis, sempre com novidades e preços excelentes. Lembre-se dessa loja, lembre-se desse nome, Loja Menina Mulher do Thaís Cavalcante. Preços excepcionais e roupas para você usar em qualquer ocasião. Nós queremos dizer que no último bloco do nosso programa,
nós iremos responder as perguntas que você fez. Então você pode mandar sua pergunta desde já para o telefone 991 11 37 40. Nós iremos para um breve intervalo comercial e daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito e nós iremos conversar hoje com o Dr. Rodson Fernandes, ele que é advogado, ele que atua em áreas cíveis, está aqui no nosso programa hoje para falar de um assunto muito importante. Ele que é de Fortaleza, se formou aqui no nosso estado, está atuando e veio ao nosso programa hoje para trazer informação importante para você sobre os seus direitos, falando da aquisição de imóveis, de veículos, da questão da importância da regularização desses bens, bem como alguns golpes que estão sendo aplicados no nosso estado. Então não perca a entrevista de hoje, fique ligado. E você que está assistindo pelo Facebook, compartilhe muito para que outras pessoas possam conhecer e possam também estar levando informação através da internet. Bom dia, doutor Rodson, tudo bem? Bom dia, doutora Dalane, tudo ótimo. É um prazer muito grande tê-lo pela primeira vez no nosso programa. É uma enorme satisfação estar aqui e poder contribuir, esclarecendo, tirando dúvidas das pessoas que muitas vezes, por falta de informações, de seus direitos, de ter conhecimento dos seus direitos, acabam muitas vezes sendo lesadas e entrando muitas vezes numa situação desagradável. Verdade. Aqui em Roraima nós temos uma característica porque muitas pessoas adquirem imóveis, adquirem veículos e não tem aquela preocupação em regularizar. A que o senhor atribui isso? Olha, eu atribuo isso, eu costumo sempre falar que Roraima é uma terra muito boa, onde as pessoas sempre acreditam na boa fé dos outros. Verdade. Certo? As pessoas, quando vai fazer um negócio, eu estou fazendo um negócio... Com uma pessoa de confiança. Com uma pessoa de confiança, certo? E aí é que está o perigo, certo? Porque uma vez quando você vai adquirir um imóvel você leva anos e anos e anos juntando com um enorme sacrifício, uma elevada quantia, quando você vai adquirir um imóvel. Então ali tem todo o cuidado, você tem que ter todo o cuidado na hora de você celebrar um negócio, você ao adquirir uma propriedade, certo? E o que você tem que ter na hora que você vai adquirir uma propriedade? Você tem que ver a questão da procuração, certo? Se essa procuração está válida, se essa procuração não foi revogada, se realmente a pessoa que você está celebrando esse negócio é realmente o dono, se é o legítimo proprietário. E se caso não seja, verifique se realmente, no caso, quando a pessoa está representando o proprietário, se realmente ele está habilitado para celebrar esse negócio, certo? Outra coisa muito importante também é a questão da idoneidade do vendedor. Se esse vendedor ele está, se ele realmente não tem débitos, se ele não tem dívidas com as fazendas públicas, se não existe ações judiciais contra o vendedor desse imóvel, certo? Se realmente ele é uma pessoa idônea moralmente e financeiramente. Porque caso você adquira um imóvel nessas situações, no futuro você pode se deparar com uma ação anulatória para desconstituir esse negócio e você perder todo aquele seu imóvel e depois você correr atrás para reaver o que você pagou pelo imóvel. Verdade. Certo? E o cuidado também, muitas vezes você também adquiriu uma propriedade, mas num determinado momento você quer vender aquela propriedade. Então, o maior cuidado ainda é quando você for celebrar uma procuração pública e outorgar poderes para uma pessoa, muitas vezes você não está nem com a intenção de vender, mas a pessoa vai regularizar o imóvel. Então, você tem que outorgar uma procuração no cartório com poderes específicos para que aquela pessoa realmente possa realizar
aquilo a finalidade que você está querendo que aquela pessoa, se realmente é para regularizar o imóvel, se é para vender, se é para alugar, ou seja, faz uma procuração específica, para que amanhã ou depois você não devesse se deparar com surpresas desagradáveis. Certo? Verdade. Certo. Outra coisa também, com relação a quando você for adquirir um carro, um veículo. O mesmo cuidado. O mesmo cuidado. Deixa eu só fazer uma perguntinha antes da gente passar para a questão do carro. Você colocou que é importante a pessoa saber se a pessoa que está vendendo é realmente o dono do imóvel. O dono do imóvel. Para que as pessoas possam ter um maior conhecimento, como é que ela pode estar verificando quem é o dono do imóvel? Ela se dirige ao cartório de registro imobiliário e lá ela vai pedir uma certidão. Na realidade, que a certidão ela vai mostrar toda a cadeia dominial daquele imóvel, ou seja, de quem foram os antigos proprietários, quem é o atual proprietário. E também se realmente existe alguma situação que inviabiliza o negócio, como por exemplo, hipoteca, penhora, ou qualquer averbações e registros que inviabilize o negócio, ou que na realidade... E tudo isso ele pode verificar no cartório de registro de imóveis. Tudo isso verifica no cartório de registro de imóveis. Isso. O senhor colocou também a questão de haver penhoras ou ações judiciais envolvendo o imóvel. Como é que a pessoa que vai comprar um imóvel pode saber que aquele imóvel está sendo objeto de uma ação judicial de execução, por exemplo, de uma dívida? Porque quando, no caso, o cidadão se dirige ao cartório e ele requer a certidão ela vai certificar se existe ações ou se não existe ações, se existe... Porque ali, na realidade, fica registrado tudo da real situação do imóvel. E como a pessoa faz para conseguir essa certidão? Ela se dirige ao cartório e lá no balcão de atendimento do cartório ela requer essa certidão. Então, no caso, se um imóvel que a pessoa pretende comprar está com alguma ação judicial, então, no caso, o cartório de imóveis já teria essa informação? Teria essa informação, averbada, no caso, averbada na matrícula. E seria até mais importante ainda, também de verificar no fórum se existe alguma coisa, porque às vezes pode ser que já está no início ainda de uma ação de execução, ainda não chegou a penhorar, mas está no caminho, né? Isso, porque na realidade o correto, quando você vai adquirir um imóvel, você exigir do vendedor todas as certidões, que aqui não é normal, aqui não é normal, aqui não é comum. Quando você vai adquirir um imóvel, aqui o costume daqui é só emitir a certidão do cartório do registro imobiliário. E o correto, para que realmente o comprador no futuro comprove a sua boa-fé, é necessário que ele tenha em mãos todas as certidões, como certidões das fazendas públicas municipal, estadual, federal, certidão do INSS, certidão trabalhista, certidões de ações cíveis, né? E esse aparato todo é que vai comprovar realmente a boa-fé do comprador na aquisição do imóvel. Porque amanhã ou depois, vamos dizer que ele comprou o imóvel, mas ele está confiando ali naquele contrato de compra e venda, tem uma procuração, tem uma matrícula, ele não resolveu fazer a transferência desse imóvel. Passa 5, 10 anos, um pouco depois logo ele é surpreendido com o oficial de justiça no imóvel, dizendo que o imóvel vai para leilão, porque foi penhorado por uma execução, ou uma execução de título judicial, extrajudicial, ou uma execução fiscal, porque ele não teve esse cuidado. E aí como é que ele vai provar a boa-fé perante o juízo se ele não tiver essas certidões, esses documentos? Que ele tem direito de exigir esses documentos do vendedor. Verdade. E nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão, porque é um assunto realmente muito importante. No próximo bloco, nós vamos daqui a pouquinho para o intervalo comercial. Você já fique ligado nas perguntas que você queira fazer. Pode estar mandando sua pergunta para o telefone 991 11 3740, que nós estaremos respondendo as suas perguntas. E você pode estar também entrando no nosso site, dolanipatricia.com.br, para ter acesso a essa entrevista, assim como todas as outras entrevistas. Pode também estar nos acompanhando nas redes sociais. E você que nos acompanha pelo Facebook, na live,
pode estar compartilhando essa informação, porque vai estar ajudando outras pessoas que pretendem comprar um imóvel, que não sabe o que fazer, ou aquele que já comprou e quer resolver a situação, e você vai estar ajudando outras pessoas. Então compartilhe, divulgue essas informações para que as pessoas possam conhecer os seus direitos, evitar problemas futuros e ter uma questão mais garantida com relação à compra de um imóvel, e se já comprou, que possa regularizar urgente para que não seja surpreendido por uma ação judicial ou por uma outra questão em razão de não ter ainda realizado a transferência no cartório de registro de imóveis. No próximo bloco, nós vamos continuar conversando com o Dr. Rodson Fernandes sobre essa questão da regularização do imóvel, e no próximo programa ele vai estar conosco também. Como nós não temos tempo para fazer tudo num programa só, nós vamos fazer no programa de hoje a questão relacionada aos imóveis, e como tem alguns outros assuntos também que a gente vai conversar, no próximo programa nós iremos conversar sobre a questão relacionada aos carros, aos veículos, às motos. Então fique ligado no nosso programa, tanto hoje como no próximo programa também, pois essa semana vai falar sobre essa questão da regularização de bens, seja móveis ou imóveis. Você pode ainda estar participando do nosso programa pelas redes sociais e pode ainda estar participando conosco através do Instagram, através do Twitter e do Facebook. Você pode inclusive sugerir quem você gostaria que fossem os nossos próximos entrevistados e quais assuntos você gostaria que fossem tratados no nosso programa. Nós queremos mais uma vez agradecer ao Estúdio Ulielas, agradecer a loja Menina Mulher, agradecer a Clínica Derma Roraima, doutora Ana Paula Witt, e nós queremos também informar você que está interessado em conhecer a água de coco, HND e o energético. Você pode estar se dirigindo até a distribuidora LP, que está distribuindo essa água de coco e também esse energético. E você vai ter uma bebida com muitos nutrientes, muitas vitaminas, um energético com 15 frutas e água de coco também nutritiva, 100% natural. Você pode estar adquirindo na distribuidora LP. E você também pode estar adquirindo através do telefone 991 3740, pode mandar sua mensagem, o seu WhatsApp, que nós iremos dizer como você pode estar adquirindo a sua água de coco e o seu energético. Nós iremos para um breve intervalo comercial e daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, conversando hoje com o Dr. Rodson Fernandes sobre um assunto muito importante, que é a regularização de imóveis. E no próximo programa vamos falar sobre a questão da regularização de imóveis também, de veículos, carros, de moto. E é muito importante você regularizar a situação da sua casa, do seu imóvel, do seu terreno. E isso vai fazer com que você evite problemas no futuro. Dr. Rodson, nós estávamos falando no bloco passado sobre a questão de quem vai adquirir um imóvel, os cuidados que precisam ter. A pessoa que já adquiriu e ainda, confiam naquele contrato de compra e venda. Eu queria fazer uma pergunta, o senhor comentou no bloco passado, que era preciso conhecer a cadeia. Muitas pessoas compram um imóvel porque alguém tem apenas um comprovante de compra e venda e a partir dali já compra sem fazer maiores verificações. O que significa essa cadeia que precisa ser verificada antes da compra de um imóvel? Na realidade, quando você verifica a cadeia dominial, é realmente se essa cadeia ela está de acordo com as pessoas que um foi transferindo para o outro. Porque se ela estiver desordenada, significa o quê? Que aquela pessoa que está ali vendendo o imóvel, ali tem uma ruptura. Ou seja, por exemplo, você tem um imóvel onde tem o documento de que, por exemplo, Maria vendeu para João, João vendeu para Francisco, Francisco vendeu para o Carlos, que vendeu para você. Isso. Tem que estar ligadinho, quem vendeu para quem, desde o início até chegar a você. Se tiver uma ruptura, não tiver uma ligação dessa cadeia de quem comprou e vendeu para quem, pode perder o imóvel, na verdade. Pode ter problemas. Na realidade, você pode ter problemas. Então, você tem que observar a cadeia dominial, né? Porque
que você não vai investir todas as suas economias, arriscar comprar um imóvel sem realmente ter aquela segurança que necessita, certo? Outra coisa também que tem que ser verificada é sempre a questão do registro de imóveis. O registro de imóveis ali é a identidade do imóvel, é a vida do imóvel, ali tem tudo. Então, se na hora que você está aceitando, no caso, vai fechar um negócio, você tem que verificar toda essa documentação para que no futuro você não tenha um prejuízo financeiro muito grande, certo? E a questão sempre que tem que ser verificada é a questão se realmente a certidão ela é uma certidão que não tem certidão negativa, como todos falam, certidão negativa do cartório de registro imobiliário. Porque se tiver qualquer averbação de uma ação judicial de penhora e de hipoteca, na realidade, se a pessoa quiser adquirir o imóvel, o ideal é que ela levante a hipoteca, que seja cancelada a hipoteca, a penhora, para que realmente seja fechado o negócio. Qual a segurança que um contrato de compra e venda oferece no momento que a pessoa vai comprar um imóvel? Olha, contrato de compra e venda, na realidade está ali, as partes convencionaram aquele acordo, mas para a formalidade legal, tanto que o Código Civil estabelece que acima de qualquer imóvel, acima de 30 salários mínimos, a vigência do negócio, ele tem que ser feito por escritura pública. Então, o contrato de compra e venda, no meio jurídico, todos nós falamos que é um contrato de gaveta. Para ter validade, o negócio jurídico de um imóvel, tem que ser lavrado escritura pública. Através da escritura pública que vai ser feita a transferência no cartório de registro imobiliário. E é interessante essa questão porque muitas pessoas confiam nos contratos de compra e venda e acham que pelo simples fato de ter assinado esse papel e ter reconhecido em cartório dá direito a ele ser dono do imóvel. Pois é, mas não é assim. O contrato de compra e venda é só uma mera formalidade entre as partes. As partes convencionaram ali um negócio. Mas para a aquisição de imóveis é importante que seja lavrada a escritura pública. Porque sem a escritura pública, o cartório de registro imobiliário ele não vai fazer a transferência do imóvel. Porque só se fará a transferência do imóvel através da escritura pública, lavada nos cartórios primeiro e segundo ofício. E no caso, a pessoa tem esse contrato de compra e venda ou a escritura pública. Para quem não sabe, a escritura pública é um documento que você vai fazer lá no cartório, na frente do servidor do cartório. Então, por exemplo, você vai fazer o mesmo contrato de compra e venda, mas vai chegar lá no cartório, junto com a pessoa que está vendendo o veículo, e lá vocês vão colocar os termos da compra, da venda, o valor, qual veículo, não é isso? Qual imóvel? Do qual imóvel, a descrição do imóvel. A descrição, tudo que estaria no contrato de compra e venda, vocês vão colocar ali no cartório, numa escritura que é feita na hora, bem rapidinho. Então é uma forma muito segura de fazer também, que ainda não é suficiente. Depois disso é preciso procurar a prefeitura, não é verdade? Exatamente, porque um dos requisitos até para que seja expedida a escritura pública seria a certidão de IPTU. Né? Na realidade, a certidão do IPTU e a certidão da Receita Federal, para que seja lavrada a escritura pública. E vai precisar também ter a certidão do cartório de registro de imóveis, atualizada, porque ela só vale 30 dias. Tem toda essa questão ainda, né? Essa questão. No caso, me fala um pouquinho sobre a importância do despachante nesse processo de regularização de imóvel. O despachante, ele na realidade, ele é o profissional habilitado para regularizar, proceder com a transferência de imóveis, certo? Só que, o que tem que ser, o profissional tem que ser idôneo, né? Além dele ser habilitado, tem que ser idôneo e necessariamente sempre é bom você contratar um profissional da confiança, da confiança direta da pessoa, né? Com certeza. Na realidade, a orientação é nesse sentido, né? Na realidade, você vai contratar, você procure ver um despachante, que é um profissional competente, habilitado para exercer a transferência do imóvel, proceder com a regularização e a transferência do imóvel. E é comum as pessoas serem vítimas de golpe com relação a essa questão de imóveis? Olha, na realidade isso é um tema até
muito, eu vejo assim, delicado e vou tratar com muita cautela, porque tanto que há aproximadamente um ano nós nos deparamos com uma situação dessas aqui em Boa Vista que foi causou prejuízos a muitas famílias, né? Pessoa, como eu falei anteriormente, pessoas juntam suas economias para adquirir a casa própria ou faz um financiamento, né? Porque tem ali um terreno, você tem um terreno, você faz um contrato com a Caixa Econômica para construir sua casa própria, contrata uma empresa e quando você se depara com a situação, você chega lá, cadê a sua casa? Cadê o seu imóvel? Cadê o seu sonho? Por conta de quê? Porque você fez um negócio com uma pessoa inidônea, uma pessoa que não tinha idoneidade moral para exercer aquele contrato. E uma coisa também que contribui para essa questão da falta de regularização de imóvel, de fazer essa questão bem, assim, meio que sem muita precaução, é quando o preço do imóvel é baixo. A pessoa quer comprar logo porque o preço está bom e aí não toma os cuidados devidos e perde todo o valor. Não se deve, porque quando a pessoa está oferecendo um imóvel, que no meio jurídico a gente chama por preço vil, né? Preço abaixo do mercado, ali ele está... Não vamos dizer que sejam todas essas situações, mas é uma situação que a pessoa deve suspeitar e verificar e ter muita cautela ao comprar esse imóvel, ao adquirir esse imóvel. Porque muitas vezes, quais seriam as situações negativas? A pessoa está querendo vender para omitir patrimônio no caso de uma separação, de um divórcio ou de uma separação judicial. Está dilapidando o patrimônio porque está com dívidas. Então são essas situações que, se você comprar esse imóvel e no futuro você pode se deparar com uma ação para anular o negócio jurídico, porque existe a situação da fraude contra credores, existe a omissão de patrimônio em ações de separação judicial, certo? Então, quando você vê um imóvel por um preço muito abaixo do mercado, fique atento, fique alerta. Ou outra situação também, quem está vendendo o imóvel não realmente é o dono, ou aplicou um golpe no vendedor do imóvel, do primeiro vendedor, porque, vou passar aqui uma situação aqui, o cidadão pegou, vendeu o imóvel fiado, um exemplo aqui, vendeu o terreno fiado. Foi no cartório, passou uma procuração acreditando que aquela procuração ali era só para que aquele vendedor ali captasse clientes e fosse oferecer o imóvel. E acabava vendendo. Naquela procuração ali, ele colocou poderes que ele não deveria colocar. Chegou numa certa situação que aquela pessoa não pagou o terreno. Quando ele foi cobrar e foi verificar no cartório de registro de imóveis, aquela pessoa já tinha transferido para terceiro o imóvel, por conta da procuração com poderes, que muitas vezes ele vai no cartório, mas não tem ciência nem noção dos poderes que ele está otorgando para uma pessoa. Muito bom. Nós queremos agradecer por hoje a sua participação no nosso programa. No próximo programa, o Dr. Rodson Fernandes estará de volta para falar sobre os golpes constantes que estão tendo no nosso estado com relação a imóveis e também imóveis como veículos, carros e motos. E no próximo programa também vamos continuar falando da importância de regularizar os seus bens. Nós queremos dizer que no próximo bloco nós vamos estar de volta. No próximo programa, o Dr. Rodson Fernandes estará conosco. Muito obrigada por sua participação conosco. Obrigado, doutor. Foi com enorme satisfação que eu vim aqui ao seu programa prestar esses esclarecimentos à comunidade, à sociedade local, ao povo de Boa Vista, do estado de Roraima. Muito bom. Nós iremos para um breve intervalo comercial e daqui a pouco estaremos de volta.
Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito e agora queremos responder as perguntas que você fez. Muitas pessoas ficam aguardando o último bloco para que nós possamos responder as perguntas e nós estamos aqui agora para falar sobre a pergunta da Cândida do Caimbé. Muito obrigada, Cândida, pela sua participação no nosso programa. O nosso abraço, todo o pessoal do Caimbé sempre curtindo o nosso programa também. E ela quer saber um pouco mais sobre a escritura pública, para que ela serve? Se serve apenas para a questão de venda de imóveis e imóveis. Na verdade, não. A escritura pública, ela é um documento onde, na verdade, você faz uma declaração, o nome dela fica Escritura Pública Declaratória. Você declara publicamente no cartório, com idoneidade, alguma coisa. Você sozinho pode declarar, você com uma outra pessoa pode declarar também, as duas assinarem, como no caso da união estável. Um negócio de compra e venda também pode estar feito através dessa escritura pública. Você vai declarar algo, mas no cartório, na presença de uma pessoa que tem fé pública, e vai já sair de lá esse documento com autenticação das duas partes. Então, quer fazer um negócio assim, mais seguro, com mais confiabilidade, então você pode fazer uma escritura declaratória, uma escritura pública declaratória, e você pode procurar um dos cartórios, primeiro ofício e segundo ofício, para estar realizando, tá bom? E nós queremos ainda responder a pergunta da Letícia do Centenário. Muito obrigada pela sua participação, Letícia. O pessoal do Centenário também participando do nosso programa. Nosso muito obrigada ao pessoal do Centenário. E a pergunta da Letícia sobre guarda compartilhada. Quando é que é possível obter a guarda compartilhada? A guarda compartilhada, ela pode ser pedida tanto pelo pai, quanto pela mãe, quanto pela avó, quando ela responde por um dos pais. Nesse caso, basta a pessoa fazer o pedido da guarda compartilhada, porque hoje a guarda compartilhada é a regra, a exceção é a guarda unilateral. Então, você que quer ter a guarda compartilhada, você basta entrar com uma ação judicial pedindo mudança de guarda, caso a guarda anterior seja unilateral, ou se não tiver guarda nenhuma, entre com a guarda compartilhada, onde vocês poderão compartilhar decisões relacionadas aos filhos e a decisão não vai ser apenas de uma pessoa. Na guarda unilateral, as pessoas podem ter a decisão sozinha para algumas situações, como é o caso também da pergunta da Cláudia, a Cláudia também do bairro Centenário, que quer saber exatamente isso, com relação à guarda unilateral. E a pergunta é assim: eu tenho uma guarda unilateral e quero fazer uma viagem aqui mesmo dentro do país, eu preciso da autorização do pai da criança? Na verdade, não. Se você tem a guarda unilateral, vai viajar aqui mesmo para dentro do país, você não precisa da autorização do pai. Mas se essa viagem for para outro país, até mesmo para Venezuela, vai precisar da autorização do pai. E se o pai não der essa autorização, vai ser preciso entrar com uma ação judicial chamada suprimento de idade, que você dá entrada junto à vara do juizado da infância. E ali que está na Ataíde teve. E através dessa ação de suprimento de idade, o juiz vai suprir a autorização do pai e ele mesmo vai autorizar que você faça a viagem com seu filho, se ele entender que isso não oferece riscos à criança. Então essa questão da guarda é muito importante, né? Agora a Aurora também faz algumas perguntas com relação a isso, e a Aurora do bairro São Vicente, ela queria explicar um pouco mais também com relação a essa questão da guarda, da diferença da guarda compartilhada para a guarda unilateral, que é exatamente essa. A guarda unilateral, você tem aquela autonomia de impor a sua vontade sozinha para o filho, quando que a guarda compartilhada, a decisão é compartilhada. E algumas questões compartilham-se também o tempo. E eu gostaria de esclarecer que você que está buscando a guarda compartilhada, é interessante que você faça isso através de acordo, porque no acordo vocês poderão colocar os detalhes dessa guarda e o juiz respeita o acordo entre as partes. Se você esperar que o juiz dê a sentença direto, isso pode não agradar nem uma parte, nem a outra parte, e o juiz não vai se ater aos detalhes de cada um. Vai colocar uma sentença apenas dizendo a guarda compartilhada será de que forma, com as visitas, que geralmente são alternadas nos finais de semana. Mas se você fizer um acordo, você poderá colocar da forma que você quiser a questão das visitas, se vai ser livre, dia sim, dia não. Se você fizer isso em termos de acordo, sentar e conversar, o juiz vai respeitar o acordo das partes, será homologado e é muito mais fácil resolver questões de família através de acordo. Porque muitas vezes o divórcio acontece apenas entre os pais,
mas às vezes os pais colocam as crianças envolvidas no divórcio, o que não deve acontecer. Então, separar as coisas. Os direitos das crianças precisam sempre ser respeitados. Então, o divórcio acontece apenas com os pais. Pai e mãe é para sempre. Então, sempre busque o interesse da criança. Faça um acordo pensando sempre no que é melhor para a criança. Não na vingança, não em atingir o outro, mas pensando exatamente que é um ser que já está sofrendo com a separação e que não pode ser vítima de uma vingança ou de outras intenções que não seja o seu próprio bem no momento de pedir a guarda. Muito obrigada pela participação, obrigada a todos vocês que mandaram mensagens de carinho, perguntas. Fique sempre ligado no nosso programa, todas as terças e quintas às 7 da manhã e também pelo Facebook. No Facebook, na página Rede Cidade, canal 28.1 e também na minha página do Facebook, Dolane Patrícia ou Dolane Patrícia 2. Pode estar acessando também o meu site, dolanepatricia.com.br. Próximo programa estaremos de volta e eu vou estar aqui aguardando você. Até lá!